Na segunda parte da nossa aula, nós vamos estudar melhor a questão da vibração dos sólidos. Bom, a gente estudou já qualitativamente a vibração dos sólidos, tanto na parte anterior dessa aula, quanto na aula do modelo de Debye. E, em particular, na aula do modelo de Debye, a gente viu que os modos normais desempenham um papel físico muito importante na vibração dos sólidos. Eu peço para vocês reverem, relembrarem essa aula de método de Debye. E hoje a gente vai aprofundar essa discussão, porque quando a gente estudou Debye, a gente só levou em consideração que existiam os modos normais. No entanto, agora a gente quer entender como determinar esses modos. Então, só fazendo uma brevíssima recordação, os modos normais correspondem a vibrações dentro da aproximação harmônica, nas quais todos os átomos vibram com a mesma frequência. Então aqui está ilustrado alguns dos modos normais para uma cadeia de 13 átomos. Então, por exemplo, aqui em cima nós temos um dos modos normais. Notem que todos os átomos vibram com a mesma amplitude, no entanto, eles estão defasados entre si. E isso acontece para todos os exemplos que estão ilustrados aqui na figura. Tá? E a gente hoje vai querer descrever melhor esses modos normais, o que posteriormente vai levar a gente ao conceito de fônon, que a gente vai estudar na aula que vem. Então, como que a gente determina esses modos normais? Relembrando um pouquinho da notação, a situação aqui de cima descreve a situação de equilíbrio em que cada átomo está na sua posição de equilíbrio. A gente está descrevendo uma cadeia unidimensional, então a gente tem aqui um número muito grande de átomos, tipicamente da ordem de Avogadro, em que todos estão separados pela mesma distância, que a gente define como sendo parâmetro de rede. Nessa aula a gente vai estudar apenas o caso em que os átomos são todos iguais entre si, e a gente vai ver as modificações de colocar dois tipos de átomos na próxima aula. A notação que a gente vai usar é o seguinte: a gente sabe que numa situação física os átomos não estão parados na posição de equilíbrio, estão vibrando em torno da posição de equilíbrio. E aí a gente vai definir como ΔXN o quanto que o átomo N está deslocado de sua posição de equilíbrio, e análogo para os outros átomos. A gente vai usar a seguinte convenção de sinais: se o átomo está à direita da posição de equilíbrio, o ΔXN vai ser positivo. Se está à esquerda, vai ser negativo. Tá bom? E a gente, nesse primeiro tratamento, vai considerar apenas acoplamento entre primeiros vizinhos. Significa que, para todos os efeitos, a gente pode pictoricamente pensar que o átomo N está preso ao N mais 1 por uma mola à direita e ao N-1 por uma mola à esquerda. Nessa descrição que a gente está fazendo, os átomos são todos idênticos, de modo que as molas vão ser também idênticas e vão ter constante de mola que a gente vai denotar por kappa. Quais são, então, como é que a gente encontra o movimento desse átomo N dentro dessa aproximação? A gente tem que escrever a segunda lei de Newton para ele. Então, escrevendo a segunda lei de Newton, como vocês já fizeram até no curso de física básica, a gente encontra para o átomo N essa equação de movimento daqui. Tá? Então, só relembrando brevemente, quando os átomos se deslocam da posição de equilíbrio, por exemplo, vamos olhar aqui para essa mola da esquerda. A gente vê que claramente ela está esticada. Ela está esticada pelo quanto? A gente pode ver dessa comparação, aqui é o comprimento natural dela e aqui é o comprimento esticado. Você vê que ela está esticada por um valor que é dado por ΔXN menos ΔXN-1. Lembra que esse cara daqui é negativo. Tá? Então a força que vai atuar no átomo N vai ser a constante da mola vezes o quanto essa mola está esticada. Nota o sinal aqui, porque se essa mola está esticada, o átomo N vai sofrer uma força para a esquerda, de modo a restaurar o tamanho original da mola. De modo que aparece esse sinal menos aqui. Para a mola da direita, a análise é totalmente análoga, ou seja, para saber o quanto a mola da direita está esticada, a gente deve calcular ΔXN mais 1 menos ΔXN. E se isso for positivo, significa que a mola está esticada, e aí nesse caso o átomo N vai sofrer uma força para a direita. E, portanto, aqui tem um sinal mais. Frisando mais uma vez aqui as aproximações que a gente está usando. Toda essa discussão de modos normais pressupõe aproximação harmônica. Então a gente está usando aqui a aproximação harmônica e é por isso que a gente pode dizer que a força é proporcional ao deslocamento. A segunda aproximação que a gente está usando é que tem acoplamento apenas entre os primeiros vizinhos. Por isso que tem só dois termos aqui. Já friso desde agora que se você coloca a situação mais física, em que o átomo interage também com os demais vizinhos, embora naturalmente nesse caso a força seria menor,
Nesse caso, fica uma conta mais complicada, mas as principais feições físicas do nosso resultado vão continuar presentes, tá? Depois eu comento isso melhor. Então a gente tem agora o nosso problema. A gente tem que resolver um conjunto de equações diferenciais ordinárias acopladas, que é um sistema que vocês viram já em mecânica geral e é bem complicado de resolver. No caso, a gente vai primeiro começar estudando a situação em que a gente tem infinitos átomos. Então esse nzinho pode ser qualquer número inteiro. Claro que um cristal real ele começa e termina, e aí tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, o primeiro átomo do cristal ele só vai ter um vizinho e não dois, e aí essa equação de movimento para ele vai ficar errada. Tá? Então a gente não vai se preocupar com essa sutileza aqui, a gente vai tratar a cadeia como infinita. E posteriormente, no final da aula, a gente vai comentar os efeitos que tem, que decorrem da finitude da cadeia atômica. Portanto, o nosso objetivo aqui é encontrar quais são os modos normais. E o ponto todo é o seguinte, é que, embora resolver um sistema acoplado de equações diferenciais seja muito, em geral, difícil, no caso dessa aproximação harmônica, a gente pode facilitar bastante a nossa procura. Como vocês viram em mecânica geral, e está ilustrado no GIF do primeiro slide, existem essas soluções especiais, que são os modos normais em que todos os átomos vibram com a mesma frequência. E isso simplifica bastante o nosso problema. A gente vai achar a solução aqui praticamente sem fazer nenhuma conta. Então, qual é a ideia? Vamos olhar para o átomo com nzinho igual a zero. Como ele está oscilando em torno da posição de equilíbrio, a solução dele vai ser essencialmente dessa forma. Vai ser A vezes E elevado a iômega-t, onde ômega é a frequência de oscilação. Fisicamente, a vibração corresponde à parte real disso, tá? Mas a gente sempre pode trabalhar com os complexos, como vocês viram já desde a física básica. Qual vai ser, então, a solução que a gente vai buscar para o átomo nzinho igual a 1? Bom, como a gente está procurando uma solução normal, a gente vai dizer que o ΔX1 também vai oscilar exatamente com a mesma frequência. Então aqui, o ΔX1 vai ser proporcional também a E elevado a iômega-t. No entanto, como já está claro lá desde os GIFs que a gente mostrou, o 1 e o 0 não precisam oscilar em fase. Então tem esse termo de fase aqui entre eles. Nota então que se o termo 0 é dessa forma, o termo 1 precisa ser dessa forma. Uma outra maneira de dizer isso é o seguinte: por simetria, né, como todos os átomos são idênticos, e todos aqui a gente está procurando uma solução em que todos vibram com a mesma frequência, necessariamente as energias de vibração de cada um, na média, têm que ser iguais. Ou seja, as amplitudes de oscilação têm que ser iguais. E, portanto, a diferença do 0 para o 1 pode ser, no máximo, um fator de fase. Então, esse φ aqui é um número real. Tá ok? Uma maneira equivalente de escrever isso, que vai ser fisicamente muito mais conveniente, como a gente vai ver daqui a pouco, é, em vez de escrever φ, escrever essa fase como sendo um menos Ka. Tá certo? Então, no fundo, isso aqui você pode encarar como uma definição para o Kzinho, e esse A é o parâmetro de rede. A gente vai ver depois porque é conveniente escrever assim, mas claro que até aqui é só uma definição matemática, uma maneira de escrever. Agora vamos usar novamente a simetria. Se do átomo 0 para o primeiro à direita dele, eu coloquei uma fase E elevado a menos IKA, por simetria, do primeiro para o segundo eu vou ter que botar a mesma fase. De modo que o ΔX2 vai ser a mesma coisa, só que agora com E elevado a menos 2 IKA. E assim por diante. Então a gente vê direto que fisicamente a gente espera a seguinte solução para esse nosso modo normal. A gente espera que o ΔXN seja dado por essa expressão daqui, onde a fase dele com relação ao primeiro, ao zerésimo, é nKa, e a frequência dele é a mesma do zerésimo, porque todos têm a mesma frequência de oscilação. Então, é isso que a gente chama de ansatz. A gente vai procurar soluções desse tipo, e claro, se você chuta um ansatz qualquer, você pode simplesmente não encontrar a solução. Mas aqui, por razões físicas, e como vocês discutiram no curso de mecânica geral, essa de fato vai ser uma solução. Então, o que significa agora buscar a solução? A gente sabe, portanto, que as soluções vão ser dessa forma daqui, que é o que está ilustrado no GIF. Todos oscilando com a mesma frequência, porém com uma defasagem entre si. A pergunta toda que a gente faz é: qual é a relação de dispersão? Ou seja, qual é a relação da frequência com essa defasagem de um átomo para o outro, com um K. Então esse K, a gente já vê aqui então direto a interpretação física dele, ele vai corresponder ao número de onda da vibração. Então a partir do K, eu posso, ao fazer 2π sobre K, encontrar o comprimento de onda, como vocês viram em física básica. Então, a interpretação física desse K
desse lambda é justamente o seguinte: se o lambda é 2A, por exemplo, a gente vai estar procurando soluções em que você tem que andar 2 parâmetros de rede para ver os caras oscilando em fase de novo. Então é o que está aqui, ó. O primeiro está em fase com o terceiro, o segundo está em fase com o quarto, o terceiro está em fase com o quinto, e assim por diante. Então isso é o que a gente já tinha na nossa descrição qualitativa de Debye. Só que agora a gente pode procurar o seguinte: para cada K que eu coloco, ou seja, para cada lambda que eu busco, qual é a frequência com que esse modo vai vibrar? É isso que é encontrar a relação de dispersão. Então eu friso bastante que em matéria condensada, esse é um dos conceitos mais centrais. Ou seja, basicamente a gente consegue fazer tudo em matéria condensada se a gente conhece a relação de dispersão. Aqui no caso a gente está estudando as vibrações e a relação de dispersão dos fôons. Mas quando a gente estiver estudando também as soluções eletrônicas, a gente vai buscar qual é a relação de dispersão para o elétron e assim por diante. Ou seja, a dinâmica do material está contida aqui dentro dessa relação de dispersão. E agora a gente vai poder buscar encontrar a nossa primeira relação de dispersão no curso, que é a relação de dispersão para as vibrações. Como que a gente faz isso? Bom, a gente sabe então quais são as soluções, ou seja, o átomo Nzinho, a posição dele varia com o tempo, sendo a posição dele de equilíbrio mais o deslocamento que ele tem dessa posição de equilíbrio. E esse ΔXn a gente agora sabe quem é. Então o que a gente vai fazer é pegar esse ΔXn e jogar nessa equação diferencial ordinária, e a gente vai ver que para cada K que a gente coloca, vai ter um ômega diferente que satisfaz. E essa é a conta que a gente tem que fazer, tá? Então, peço para vocês fazerem a conta, não é uma conta longa, e vocês vão mostrar que a relação de dispersão dessa cadeia é dada por essa expressão daqui. Então, lembrando, essa é a relação de dispersão para uma cadeia unidimensional formada por átomos idênticos entre si, na aproximação harmônica e mantendo apenas o acoplamento entre primeiros vizinhos. Agora, o que a gente vai querer fazer é interpretar fisicamente essa solução. Então, primeira coisa, vamos olhar a situação em que eu tenho Ks pequenos, ou seja, comprimentos de onda grandes. Nesse caso, eu tenho Ka muito menor do que 1. Para essa situação, a gente pode expandir aqui em Taylor o seno, de maneira que isso aqui fica dado simplesmente por Ka sobre 2. Tá? Se a gente faz o cálculo, você vê que nesse regime, o ômega é proporcional ao K. Tá? Essa é a relação de dispersão que aparece para o som, como vocês viram na física básica. O ômega ele é proporcional ao K. É linear a relação. E essa constante de proporcionalidade corresponde, como a gente viu na física básica, à velocidade do som. Então, vários comentários aqui. Primeiro, a gente está reobtendo o que a gente fez na primeira parte dessa aula. A mesma expressão para a velocidade do som. Então, é uma expressão aproximada, que a gente está desprezando aqui o acoplamento com outros vizinhos, mas ainda que você levasse em consideração o acoplamento com outros vizinhos, o quadro ia ser o mesmo. Para K pequeno, vale a relação de dispersão linear. Tá? Ou seja, que é a relação que se obtém na física básica para o som. Em outras palavras, Ks pequenos, ou seja, lambdas grandes, lambdas muito maiores do que A, ou seja, quando eu tenho uma vibração com comprimento de onda muito grande, eu estou na situação que classicamente, macroscopicamente, eu vou chamar de som. Então, som é isso. Som é uma vibração do sólido com comprimento de onda longo. E aí, para ele, vale essa relação de dispersão. O que o Debye fez? O Debye extrapolou isso e disse que todas as vibrações tinham uma relação de dispersão dada por ômega igual a K. Então, para o Debye, ele disse que a relação de dispersão era sempre linear. Ora, você vê que a partir de um certo momento ele começa a errar feio, né? E a gente viu que, de fato, a previsão do Debye tinha vários problemas e ele previa a capacidade térmica incorreta quando os comprimentos de onda pequenos começavam a ser relevantes. Então, peço para vocês relembrarem isso lá do modelo de Debye. Então, essa é a primeira característica que eu queria destacar dessa solução. A segunda característica que é fundamental é a seguinte: a nossa relação de dispersão envolve um seno, que é uma função periódica. E vocês podem ver aqui rapidamente que o período é 2π sobre A. Significa que se você troca Kzinho por K mais 2π sobre A, a relação de dispersão não muda. Então, se você está num certo ponto aqui, com uma certa frequência para um certo K, se você busca um K que está para a direita por um valor 2π sobre A, você vai chegar numa vibração com a mesma frequência, tá certo?
E isso é uma coisa totalmente geral, ou seja, a nossa periodicidade no espaço real produziu uma periodicidade no espaço recíproco. Isso vai aparecer o tempo inteiro no curso de matéria condensada, e aqui é o primeiro lugar que isso aparece. Então, o Debye ele errou completamente quando ele fez essa extrapolação linear, que a extrapolação linear não era periódica. E aqui aparece essa feição fundamental do resultado, que é uma característica física. Não é simplesmente que as vibrações com Ks diferindo por 2π sobre A tenham a mesma frequência. É mais do que isso. Na realidade, a gente pode ver aqui que isso também não afeta o deslocamento dos átomos. Ou seja, se eu tenho aqui um conjunto de vibrações para um certo casinho, se eu troco o casinho por K mais 2π sobre A, não muda o meu ΔXN. Vocês podem ver isso a partir dessa conta daqui. Ou seja, procura o ΔXNzinho para um K que seja K mais 2π sobre A. Então, fazendo o cálculo, peço para vocês pausarem o vídeo e fazerem esse cálculo, vocês vão ver que é exatamente o mesmo ΔXN do casinho. E isso é muito físico. Isso significa que se você tem átomos apenas em certas posições discretas, você não consegue diferenciar entre ondas que estejam relacionadas por essa relação daqui, tá? Então vocês podem observar isso nessa figura daqui, ou seja, essa onda em azul, ela passa pelos pontos vermelhos, assim como a onda preta, que tem claramente comprimento de onda menor, passa pelos mesmos pontos vermelhos. Então, se os seus átomos estão nesses pontos vermelhos, eles vão ter as mesmas vibrações, independente se a sua onda é onda em preto ou onda em azul. E aqui tem um GIF dinâmico dessa situação. Ou seja, do ponto de vista da vibração dos átomos, essas duas ondas são totalmente equivalentes. Esse fenômeno ele é fundamental, ele é chamado de aliasing, e é um fenômeno que aparece sempre que você aparece frequentemente em processamento de sinais. Ou seja, se você está fazendo uma detecção discreta de sinais, seja por pixel de imagens em fotografia, ou seja o que for, você tem que tomar muito cuidado, porque ondas de diferentes períodos vão ser captadas igualmente pelo seu aparato. E isso gera algumas distorções. Então aqui está ilustrado uma distorção de uma fotografia que você tira de uma parede de tijolos, em que aparecem padrões que não estão na parede, que a sua câmera está detectando ondas diferentes como se fosse a mesma onda. Então, quando você vai tirar uma foto, muitas vezes você tem que tomar um cuidado para fazer um tratamento dos sinais para excluir esse fenômeno do aliasing. Tá? Então, não vou entrar em discussão sobre isso, mas quem quiser pesquisar, isso aparece frequentemente em processamento de sinais. Bom, isso tudo motiva a gente também a definir a ideia de espaço recíproco. Então, a ideia é a seguinte: da mesma forma como no espaço real existem pontos equivalentes, ou seja, se eu saio de um átomo e ando azinho, eu paro num ponto totalmente equivalente ao que eu estava antes. Lembra que a gente está aqui sempre supondo que a rede é infinita. Da mesma maneira que eu tenho isso, como a gente viu, vai ter uma periodicidade também no espaço recíproco. Então, se eu ando 2π sobre A, eu vou chegar num ponto equivalente ao que eu estava anteriormente. Aqui também eu vou ter infinitos pontos. Uma maneira mais formal de definir isso é que o ponto Kzinho ele pertence à rede recíproca, desde que essa relação daqui seja a unidade. Então, Kzinho igual a zero está na rede recíproca. Em seguida, o Kzinho igual a 2π sobre A também vai estar, é um ponto equivalente. O menos 2π sobre A também, e assim por diante. Tá? A rede recíproca vai desempenhar um papel fundamental no nosso curso, como a gente vai estudar mais adiante, tá certo? Mas por enquanto fica apenas a primeira introdução. Nota que se você pega uma rede e comprime ela, então se você pega o Azinho e diminui, a sua rede recíproca ela aumenta, tá? Bem propriedade de transformadas de Fourier que vocês já viram no curso de vocês. Bom, agora vamos chegar a um ponto central. Os modos normais são excitações coletivas nas quais todos os átomos oscilam com a mesma frequência. Uma pergunta é: quantos modos normais existem? Matematicamente, a gente viu que para cada K que a gente coloca, tem um ômega diferente. Então, parece que tem infinitos modos normais. Isso apareceu para a gente em decorrência de uma suposição nada física, que foi a suposição de que eu tenho infinitos átomos. Vamos ver o que acontece quando eu levo em consideração que eu tenho um número finito de átomos. Quando eu tenho um número finito de átomos, eu tenho que impor uma condição de contorno. Por exemplo, a gente pode usar a condição de contorno periódica, dizer que o átomo 1 ele
tem o mesmo deslocamento sempre com o Nzão, ou seja, eles andam juntos. No GIF que a gente colocou anteriormente, vocês podem voltar lá e ver que essa condição está imposta, ou seja, o primeiro e o 13º estão sempre andando juntos. Claro que isso não é uma suposição física. No entanto, como a gente já discutiu, quando a gente tem um material muito grande e a gente está interessado só em grandezas, só em estudar o interior dele, longe das bordas, tanto faz a condição de contorno que a gente usa. Essas condições de contorno são mais simples. Nessas condições de contorno, inclusive, as mesmas equações diferenciais ordinárias que a gente usou continuam valendo. Só que agora, quando você escreve a lei de Newton para o átomo 1, você tem que considerar que o vizinho à esquerda dele é o átomo Nzão menos 1. E aí vale tudo, todos os nossos resultados valem. Só que agora, se eu tenho Nzão átomos, aparece uma coisa muito importante, que também vai ser recorrente no nosso curso. Acontece, como a gente vai ver agora, que os casinhos possíveis são discretizados. É exatamente o que acontece quando você prende uma corda entre duas paredes. Você confinou a onda, você discretizou os lambdas possíveis e, portanto, os cais possíveis. Então, nota aqui o que acontece mais concretamente. O ΔX1 é dado por essa expressão daqui. O ΔXN é dado por essa expressão. Então, se eu quero que esses caras sejam iguais, isso implica que o meu E elevado a IKNzão A é igual a 1. Tá? E, portanto, o meu casinho vai ter que ser dessa forma daqui. Lembrando que o Nzão A é o comprimento total da cadeia, a gente reobtém uma expressão que a gente já tinha achado na aula de modelo de Debye. Peço para vocês compararem com o que está lá. E esse P pode ser qualquer inteiro. Agora, minha pergunta é, a gente daqui fala, pô, tem infinitos cais diferentes. No entanto, a gente já viu que existe uma redundância, ou seja, só importam os cais que estão contidos aqui entre menos π sobre A e π sobre A. Esses são os únicos cais, não é que todos os outros são repetições do que estão aqui. E como a gente viu, correspondem fisicamente à mesma oscilação. De modo que a pergunta que a gente tem que fazer é quantos cais tem aqui dentro? Tá? Essa zona daqui é chamada de primeira zona de Brillouin. Primeira vez que está aparecendo esse nome, vai aparecer muito pra gente. Tá? Bom, quantos modos tem aí dentro? A gente pode fazer o cálculo. Ou seja, como a gente viu, o casinho é dado por P2π sobre Nzão A. E aí, agora a gente pode contar quantos cais eu vou ter entre menos π sobre A e π sobre A. Tá? E aí vocês podem ver, eu estou supondo aqui Nzão par, façam análise para Nzão ímpar que não vai mudar nada. Vocês vão ver que os P's possíveis dentro daquela região são esses. Ou seja, pausem o vídeo e façam essa análise. Portanto, eu tenho Nzão modos. Tá? Então isso é uma característica bem geral. E a gente, quando a gente fez o modelo de Debye, o que o Debye fez? Ele supôs uma relação de dispersão incorreta, chegou numa resposta absurda, e a gente viu que o absurdo decorria do fato de que ele estava, no fundo, colocando infinitos modos de vibração, quando um sistema com N átomos em uma dimensão pode ter só N modos de vibração. Tá? De modo que aqui agora eu tenho que corrigir isso. E no Debye ele fez isso de maneira ad hoc. Ele impôs na mão que tinha Nzão modos normais. No entanto, se a gente faz um tratamento melhor do que o do Debye e usa a relação de dispersão correta, você vê que já sai automaticamente que eu tenho Nzão modos de vibração. Tá? Então isso é uma coisa totalmente importante, vai aparecer diversas vezes pra gente. E quando a gente tem a relação de dispersão correta, isso aparece automaticamente. A gente não precisa impor isso ad hoc. Último comentário, entre esses Nzão modos de vibração, um deles é o com K igual a zero. Esse modo com K igual a zero corresponde ao lambda igual a infinito, ou seja, todos os átomos oscilam em fase. Então, esse modo corresponde não a uma vibração, mas a uma translação do cristal. Tá? A translação do cristal não pode custar energia, ou seja, uma maneira física de ver é que todos os modos estão no seu comprimento natural, quando você desloca a rede. De maneira que esse cara tem frequência zero. Isso é uma propriedade geral que deveria, de fato, ser verdade, está aqui verificado. Na aula que vem, a gente vai fazer o tratamento para átomos distintos. Tá? Agradeço a vocês aí.